Louvado seja Deus. A Bíblia nos diz no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 36, qual o cabeçalho nos diz Jesus no Getsêmani. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levantando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: A minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Versículo 39. E ido um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Versículo 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse: Pedro, então nem uma hora pudesses vigiar comigo? Versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Louvado seja Deus. E a Bíblia nos fala, o cabeçalho nos diz ali, Jesus no Getsêmani. Getsêmani quer dizer lugar de oração. Lugar de oração, lugar de busca. Então naquele momento ali Jesus já estava sentindo já as dores da sua crucificação. Ele já estava sentindo, ele estava caminhando já para ser crucificado, já estava chegando perto da hora de ser crucificado. Então ele vai até o Getsêmani com seus discípulos e diz para eles ficar ali vigiando e orando. Fiquem aí vigiando que eu vou subir até ali mais além e vou orar, né? E no capítulo 39, Jesus se contrita em espírito. E a Bíblia nos diz, indo um pouco adiante, prostou-se sobre ele o seu rosto, orando e dizendo, Jesus diz para Deus: Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Né? Meu Pai, Jesus falando para Deus, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice de crucificação. Se é possível que eu não sei de crucificar. Jesus já estava sentindo aquelas dores da crucificação. Né? Mas Jesus, sendo o próprio Deus, Jesus aqui nos ensina que na hora da dificuldade, na hora da dor aqui, Jesus já estava sentindo as dores da crucificação. Ele pede para Deus: passa de mim esse cálice. Mas na parte B do verso, Jesus diz: todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Aí depois Jesus diz: não, Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Né? Muitas vezes a gente está passando por uma dor, a gente quer que aquilo passe, aquela dificuldade passe, mas aquilo é necessário. Aí Jesus ensina que a gente diz: não, Pai, se é necessário, seja feita a tua vontade, não a minha. Louvado seja Deus. Mas eu quero me reter no fato que Jesus pede para os discípulos ficarem orando, ficarem vigiando. E quando ele volta, eles estão dormindo. Né? No capítulo 40 a Bíblia nos diz: e voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo, e disse: Pedro, então nem uma hora pudesse ficar vigiando comigo? Pedi para vocês ficarem orando, nem uma hora puderam ficar vigiando e orando comigo. Aí Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Louvado seja Deus. A gente tem uma luta, desde que o homem é homem, o homem tem uma luta do espiritual contra o carnal. Do que é certo com o que é errado. Do que é da nossa vontade da carne e do que Deus quer que a gente faça. Do que é certo a gente fazer. Desde o início na Bíblia nos diz, Adão e Eva já foram tentados pela sua vontade da carne. Eles tinham um paraíso, a qual eles podiam fazer tudo ali naquele paraíso. Né? Mas Deus disse: só do fruto dessa árvore que está no meio você não pode comer. Você pode fazer tudo, tinha tudo de bom para eles lá, eles podiam fazer tudo, só disso daquilo eles não podiam fazer. Mas a serpente chegou para Eva ali e disse: não, pode comer dessa serpente, desse fruto, que vai te dar entendimento, vai abrir seus olhos e você vai ser como Deus, você vai enxergar como Deus. E naquele momento Eva seguiu a vontade da carne dela. Ali já era a carne lutando contra o espírito. E ali quando Eva
comeu o fruto e deu para Adão e Adão comeu, teve consequências. A gente sabe as consequências do pecado. O pecado começou ali, o pecado se deu ali. O pecado do mundo se deu ali. Quando ela se deixou levar pela vontade da carne. Né? Eles podiam fazer tudo. Mas a Bíblia nos diz que a gente tem o livre-arbítrio, a escolha. Se quer seguir a nossa vontade da carne ou se quer seguir a vontade do Espírito. Ou se quer seguir a vontade de Deus. Né? Por isso Deus disse para os discípulos, fique vigiando, vigiai e orai. Porque a carne é fraca. Quando Jesus diz a carne é fraca, eu venho entender aqui que a nossa carne é fraca, sim. E o nosso espírito é forte. O nosso espírito é mais forte que a carne. Então, se eu militar para o espírito sempre vai vencer a carne. Se eu for espiritual, o meu espiritual sempre vai vencer o meu carnal, a minha vontade da carne. E aqui, quando Adão e Eva pecaram, tiveram consequências. Então, se eu militar para o lado da carne, vai ter consequências. Se eu militar para o lado do espírito, vai ter consequências boas. Jesus pediu, fique vigiando. Você não consegue vigiar uma hora, ficar orando uma hora. Né? Fique vigiando comigo. O que Jesus quer dizer? Fique vigiando comigo. Jesus está a todo momento nos cuidando, nos vigiando. Os olhos do Senhor estão a todo lugar, contemplando os bons e os maus. Né? Deus, quando a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão contemplando, não quer dizer que os olhos do Senhor estão nos espiando, nos cuidando. Contemplando quer dizer que os olhos do Senhor estão nos cuidando em todo lugar, a todo momento. Então, Deus já está nos vigiando. Mas Ele precisa que a gente vigie, nos cuide, para não militar para o lado da carne. Não adianta Deus estar me cuidando, Deus está me vigiando, Deus está me amparando, Deus está me conduzindo, e eu não estar vigiando, eu não estar buscando, eu não estar orando, eu estar militando para o lado da carne. Por isso, Jesus diz para os discípulos, vigiai e orai comigo. Fique vigiando e orando. Eu vou subir até ali o Getsemane para orar, até ali em cima para orar. Vocês fiquem aí vigiando e orando. Quando ele volta, eles estão dormindo. Deus está nos cuidando, a ver, nos vigiando, e a gente está dormindo, militando para o lado da carne. Ali eles fizeram a vontade dele da carne. A vontade da carne deles era dormir. Estavam com sono, meio cansados. Fizeram a vontade deles da carne. Deus precisa. Não é que Deus precisa da nossa ajuda, mas Deus quer que a gente milite para o lado do Espírito, porque não adianta. Deus está nos chamando, Deus está nos vigiando, Deus está nos cuidando, e a gente está indo para um lado totalmente contrário ao lado de Deus. Está indo para o lado do carnal. O que é o lado do carnal? É o lado que desagrada a Deus. É a mentira, é a inveja, é a glutonaria, é o engano. Né? A gente sabe que o ser humano é falho e pecador, mas se eu for espiritual, a Bíblia nos diz que a carne é fraca, mas o espírito está pronto, o espírito é forte. Então, se eu for espiritual, por mais pecador que eu seja, o meu espírito sempre vai vencer a minha carne. Sempre vai vencer a minha carne. Deus está ali vigiando e orando. Deus está ali, está esperando que eu de repente me achegue a Ele.